ela é de caráter moralizante. Então, por isso, a função da fábula é essencialmente ensinar princípios morais. Eu coloquei aqui até uma imagem do elefante, porque existe essa fábula do elefante e os cegos. Então, vocês percebem aqui nessa imagem que tem várias pessoas aqui ao redor do elefante. É porque eles não conhecem, eles são cegos, não conhecem esse animal, e eles começam né, apalpar, eles vão apalpando em várias partes do elefante. É bem interessante essa história, né? Depois essa fábula, depois vocês podem aí pesquisar para conhecer melhor. Então, o que eu quero falar aqui através das fábulas, ela que tem sempre essa função de ensinar princípios morais. Então, essa é a importância da fábula. Então, eu também tenho o exemplo aqui de Chapeuzinho Vermelho, a lebre, a raposa. Então, existe uma infinidade de fábulas. Ainda continuando sobre os mitos de origem. Então, as culturas religiosas do mundo, elas se desenvolvem por meio da linguagem simbólica que transmite por meio de seus mitos ensinamentos fundamentais e que se traduzem na poética do corpo por meio dos rituais. Então, as tradições religiosas, elas se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores. Nelas, muitos segredos são revelados em parte, mantendo assim parcela de mistério, como eu já falei para vocês, que existe muitas coisas, muitos mistérios dentro das religiões, né, dentro dessa mitologia de criação, né, porque muitos mitos, na verdade, é, tem a sua parte de real, mas também tem muito da parte real, né, que o homem ele vai criando para poder passar, né, essa história, a vivência dos antepassados, aí passando de geração em geração. Como eu já falei para vocês, existe os textos sagrados, mas também existe os textos orais e existe também aqueles que são desenhos, né, como os desenhos das cavernas. Mas aqui ainda compreendendo que o mito religioso é a expressão verbal do mistério. Este guarda, ao mesmo tempo, revela conhecimentos sagrados. Ele é essencialmente simbólico e cumpre a tarefa de enviar mensagens que atingem os planos consciente e inconsciente dos seres humanos. Então, essas realidades contadas, essas histórias contadas através de narrativas, elas podem atingir tanto o consciente como o inconsciente dos seres humanos. Então, concluímos que uma das tarefas principais do mito é fornecer o apoio motivador ao indivíduo a participar de uma vida mais ampla e plena de sentido. Então, através dessas histórias que são contadas, através dos textos que são lidos, eles influenciam a nossa cultura, né? Nos incentiva, nos dá sentido à nossa própria vida. Então, nós temos o mito de origem, que eu falei para vocês, para os cristãos, o mito que é mais influenciado, ele vem da judaico-cristã, né? Do judaísmo, que é a história mais antiga, né? Que está na Bíblia, que fala sobre aqueles povos, né? Começando ali com Abraão. Então, essa narração bíblica, ela afirma que as pessoas foram criadas à imagem e à semelhança do Criador, né? Nós acreditamos, quem é cristão acredita na criação através da Bíblia, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós temos ali no livro de Gênesis, que é o começo, fala sobre a criação de Deus, que Deus criou todas as coisas, né? Que no princípio não havia nada, era somente trevas. Aí Deus foi criando dia após dia e dando sentido a essa criação e terminando no sétimo dia. Porém, as demais tradições, elas têm os seus mistérios, né? Têm os seus mitos de origem. Então, concluindo que todas as religiões, inclusive a cristã, ela tem o seu mito de origem. Elas criam esses mitos de origem. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui de mitos de origem. Já falei tanto de mitos de origem e tal,
né? Mas nós vamos ainda continuar, porque esse é o nosso assunto. Então, nós temos exemplo aqui da matriz africana, que eu já citei para vocês anteriormente, né? Sobre esse mito, né? Segundo os africanos aí, da tradição Yorubá, eles dizem que o Deus Supremo é Olorum, chamado também de Olodumare, na qualidade de criador de tudo que existe. Olorum, ele criou o mundo, todas as águas, terra, todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou plantas e animais de todas as cores, tamanho, até que ordenou que Oxalá criasse o homem. Então, a criação do homem foi ordenada aí por Oxalá, né, que vocês estudaram aí naquele capítulo Reinos e Impérios Africanos. E tem também aqui o mito de origem hindu, né? Os hinduístas ele contam que assim como o homem era solitário e infeliz, Deus também se sentia sozinho e queria uma companheira, né? Queria uma companhia para ele. Como ele era tão grande quanto um homem e uma mulher juntos, pode ser dividido em dois. Foi assim que nasceu marido e esposa. Ainda aqui com base lá no cristianismo, né, comparando aqui com o hinduísmo, tem um certo sentido, né, com a criação cristã, com o mito cristão de criação. Porque Deus, né, quando ele criou o homem, diz que da costela do homem ele criou a Eva, né, e colocou lá no jardim, e a Eva ela se tornou a esposa de Adão. E aqui se confirma no mito hindu que nasceu marido e esposa. Ainda nós temos o mito da criação Tupinambá, né? São de origem indígena. O mito Tupinambá, Monã, criou o céu, a terra, os pássaros e todos os animais. Antes não havia mar, que surgiu depois, formado por Amanatupã, o senhor das nuvens. Os homens habitavam a terra, vivendo do que ela produzia, regada pelas águas dos céus. Com o passar do tempo, eles ficaram desordenados, né? Segundo os seus desejos, esquecendo de Monã e de tudo que lhe ensinara. Ao analisar sobre a questão que passaram a viver desordenadamente, existe na Bíblia algumas passagens, porque Deus, né, segundo o cristianismo, criou todas as coisas, mas o homem, através do tempo, do passado tempo, ele ia se esquecendo da, do que Deus fizera para eles. Então, nós vimos aqui também, nesse mito da criação Tupinambá, que com o passar do tempo eles ficaram, né, desordenados, né, seguindo seus próprios desejos e esquecendo do que Monã havia ensinado. E por último, nós temos aqui o mito da criação Tupã, né, que Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido à terra em um monte da região do Areguá, Paraguai. Então, desse local haveria criado tudo o que existe, mares, florestas, animais, etc., e colocado as estrelas no céu. Então, aqui nós vimos, né, durante, né, esse tema, o mito de origem, a narrativa de algumas religiões, a crença no que eles acreditam, como tudo começou, né? A origem de todas as coisas. Nós sabemos que cada religião ela cria o seu próprio mito para entender onde a vida começa, né? Onde tudo começou, a origem de tudo. Então, voltando aqui para o início, né? Que foi identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. Então, durante esse nosso estudo, vocês viram, né, que as religiões, esse universo religioso, ele cria os seus mitos para contar essas histórias às gerações futuras, né? Então, as funções das mensagens religiosas contidas no mito de criação, que são essas concepções de mundo, a natureza do ser humano e as divindades. Então, espero que vocês tenham compreendido,
né, sobre esse conteúdo, vocês podem pesquisar, se aprofundar mais, rever novamente, né, esse conteúdo e resolver as atividades que foram propostas, né, lá no início. Aliás, eu mandei essas atividades para vocês, né, e vocês vão agora resolver essas atividades, ok?